O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor esteja contigo. Te desejo uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira na presença do Senhor. E nós já vamos começar o dia, a semana bem, se alimentando e ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra que não alimenta apenas o nosso corpo, mas sobretudo a nossa alma, o nosso espírito. O evangelho hoje está em João capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Acolhamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar, que havia só uma barca, e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, nós começamos a semana, começamos essa segunda-feira e estamos começando o Evangelho, a leitura dizendo, vou fazer questão de repetir: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Dois grandes sinais revelando o poder de Jesus. Depois dele ter alimentado 5.000 homens, ter multiplicado o pão, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Esse é o Jesus, aquele que não existe escassez, aquele que alimenta 5.000 homens, sem contar mulher e criança, mesmo que num deserto, num lugar onde não tinha nada para alimentar. E é esse mesmo Jesus que, depois de abençoar, partir, alimentar o pão, depois de pregar, depois de orientar, depois de direcionar aquele povo, os discípulos já tinham adiantado com a barca para o outro lado, e ele vai depois caminhando sobre o mar.
Esse Jesus que operou esses milagres é o mesmo de hoje. O que muda e o que precisamos desenvolver é a nossa fé. Aqueles discípulos, aquela multidão, melhor dizendo, quando procura Jesus, eles viram que os discípulos tinham ido só e eles ficam sem entender como Jesus foi para o outro lado, se não havia outras barcas. Só havia uma barca ali que os discípulos tinham ido. E eles começam a procurar Jesus. E quando eles encontram Jesus do outro lado, eles perguntam, né? Rabi, quando chegastes aqui? Na verdade, a pergunta que eles queriam fazer mesmo é como chegastes aqui? Mas eles falam quando chegastes, para justamente ouvir uma resposta de Jesus. E Jesus não responde necessariamente, mas Jesus traz uma orientação para eles, e que essa orientação serve para mim, serve para você. É uma orientação que se atualiza. Jesus diz: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Estão me procurando apenas porque eu multipliquei o pão. Estão me procurando apenas em busca de uma bênção, em busca de uma graça, em busca de um milagre. E Jesus, literalmente, ele fala aqui que aquelas pessoas, aquelas multidões estão ali interessadas em algo, por isso que estão buscando o Mestre. E como eu estou interessado, você também está interessado, e aquela multidão também, Jesus traz uma orientação, e é a orientação que eu gostaria de concluir a reflexão do Evangelho de hoje. No versículo 27 ele diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. É tão bonito isso, porque todos nós nos esforçamos pelo pão que se perde, pelo nosso salário, para pagar as nossas contas, para pagar a fatura do cartão de crédito, a energia, o gás, pagar as compras. A gente se esforça, a gente acorda cedo, a gente pega ônibus, a gente pega metrô, a gente sai de carro, a gente vai trabalhar, a gente vai empreender, a gente vai para a luta pelo pão que se perde, pelo aquele alimento que comemos hoje e amanhã estamos precisando novamente. E Jesus, ele não diz que está errado, mas ele diz para a gente, já que a gente se esforça pelo alimento que se perde, que a gente se esforce por aquele alimento que não se perde. Esse tem que ser o nosso sentimento. Já que eu me dedico tanto pelo meu salário, pelos meus ganhos, pelas minhas conquistas, por que eu não me esforçar para ganhar a vida eterna? Por que eu não me esforçar por aquilo que não se perde com o tempo? E aí é onde Jesus finaliza dizendo, quando eles perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é acreditar naqueles que ele enviou, o seu Filho, Jesus Cristo. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a acreditar, a crer, a confiar e, de fato, a se esforçar, dedicar tempo para estar cada vez mais próximo de Jesus, o Filho de Deus,
o enviado para nos salvar. E assim, com certeza, ele nos dará tanto o alimento que se perde, mas o alimento principal, que é o alimento da vida eterna. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Uma ótima segunda-feira para você, uma semana abençoada. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.